Bom dia, pessoal. Sou o professor Wellington. Vou falar para vocês agora a respeito um pouco da Revolução Russa, tá? De como aconteceu a Revolução Russa. Só lembrando que a gente havia parado antes, né, da nossa parada na Primeira Guerra Mundial, né? A gente tinha ido até o final da Primeira Guerra, a gente tinha visto até mais ou menos o que tinha acontecido com a paz dos vencedores. Não sei se vocês se lembram, a Alemanha foi penalizada por absolutamente tudo, né? E outros países não foram penalizados, né? No caso, por exemplo, da Itália, não recebeu penalização alguma. E a Rússia, ela havia saído no meio da guerra. A Rússia, ela sai em 1917. E agora a gente vai ver por que a Rússia sai em 1917, tá? O que eu vou estar falando, pessoal, é um condensado, por assim dizer, da página 65, que pega o tema 3, até basicamente a página 71, que pega também o tema 4, tá? Depois vocês podem ser direcionados para resolver aí os exercícios, tanto do tema 3 quanto do tema 4 da unidade 2, tudo bem? Então vamos lá. Não sei se vocês se lembram, pessoal, em 1917 a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial. Mas por que ela sai da Primeira Guerra Mundial? Porque dentro do próprio país dela estava acontecendo uma guerra civil. Então, o país que está em guerra civil, ele automaticamente não consegue participar de uma outra guerra, certo? Então, um país que está em guerra civil, ele precisa primeiro resolver a situação dentro do seu próprio território para depois querer se meter a estar em guerra com outro país. Sendo assim, qual era a situação? A Rússia ela tinha um czar, que era uma espécie de imperador. Esse czar, ele chamava-se Nicolau II, tá? E automaticamente você tinha quem era apoiador do czar e quem era contra o czar, né? Quem eram os seus apoiadores? Os membros ali do governo que queriam que aquela situação ali continuasse da mesma forma. Quem era contra? Guardem bem esses nomes, tá, pessoal? Lenin e Joseph Stalin, certo? Lenin, ele é uma espécie, por assim dizer, de pai do socialismo moderno depois de Marx, ok? Ele conseguiu se tornar a pessoa mais respeitada dentro da Rússia antes desse momento, por assim dizer, de entrada no socialismo, tá? Lenin, ele era, pessoal, uma espécie de líder dos chamados bolcheviques, tudo bem? Haviam lá os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques eram grupos menores, de uma minoria extremamente pobre, porque a Rússia era um país pobre, né, um país extremamente pobre naquele período. Haviam pessoas que viviam lá na Sibéria em situação de extrema pobreza, pessoas que trabalhavam às vezes 14, 16 horas em algumas fábricas, né, que haviam ali no Império Russo. E aí o que acontece? Ganhavam muito pouco para fazer isso, a situação era muito ruim. E Lenin, no caso, ele vai querer mudar essa situação toda como sendo líder dos chamados bolcheviques, tudo bem? Por que eu mandei vocês, pedir para vocês guardarem o nome dos dois? Porque Stalin, ele vai tomar o lugar de Lenin depois que Lenin acaba vindo a falecer, tudo bem? Então, só para você entender, Stalin era de uma linha totalmente o contrário de Lenin, tá? Embora ele respeitasse muito a figura de Lenin. Só para se ter uma ideia, assim, para Stalin, a revolução socialista ela deveria acontecer da seguinte forma: a Rússia deveria dormir capitalista e deveria acordar no outro dia socialista. Para Stalin, a coisa deveria acontecer assim, certo? Já para Lenin, a coisa não acontece dessa forma, tá? Lenin, na verdade, pessoal, ele entendia que assim, olha, primeiro a gente vai
pega a administração pública, depois a gente vai lá pela educação, depois a gente vai lá por algumas partes do sistema administrativo, e com o tempo a gente acaba conseguindo tomar toda a Rússia, ou fazer com que toda a Rússia se torne socialista. Então, você conseguiu entender, na verdade, a linhagem de um e de outro? Só para colocar em pratos limpos, ó. Lenin era como se fosse assim: se você desse um punhado de madeira para Lenin, Lenin construiria uma casa, ele era um construtivista, por assim dizer. Já Stalin não. Se desse um punhado de madeira para Stalin, se tornava uma fogueira, certo? Para você entender um pouco da personalidade dos dois. Tudo bem? E essa questão da personalidade dos dois é o que vai fazer com que a Rússia caminhe durante esses primeiros anos do socialismo, tá? Os bolcheviques, eles conseguem chegar até o poder, conseguem derrubar o chamado czar Nicolau II, e aí quem assume o poder? Lenin, tá? Lenin era um seguidor fiel das ideias de Marx. Tudo bem, pessoal? Quem era Karl Marx? Só lembrando, o pai do socialismo moderno. Karl Marx era aquela pessoa que, de uma certa forma, tinha instituído que os proletariados deveriam se unir, né? Ele tinha escrito, junto com Friedrich Engels, um livro muito interessante e talvez um dos mais importantes da história da humanidade, chamado O Manifesto Comunista, que até os dias de hoje é utilizado, né, como base na maioria dos partidos socialistas, né, e partidos que têm aí a sua veia social-democrata. E aí você vai ter dentro dessa Rússia uma Rússia controlada por Lenin, tá? Muito bem, professor, o que vai mudar, por exemplo, na Rússia nesse primeiro momento? A Rússia, ela vai se tornar comunista. Tá, pessoal? Ela vai se tornar comunista, e para Lenin, ele entendia que haveria que existir uma política de construção, por assim dizer, da ideia socialista, da ideia comunista, e essa construção, por assim dizer, ela deveria ser gradativa. Primeiro, a população, ela deveria entender, deveria ter ali um programa de instrução pública para entender o que era a questão do socialismo, entender o que iria mudar. Em tese, o que muda, na verdade, é assim: tudo foi estatizado dentro da Rússia. Professor, o que é estatização? Só você lembrar de uma coisa, pessoal: empresa pública é uma empresa estatal, uma empresa estatizada, certo? Empresa privada é uma empresa que tem um dono, tem uma pessoa por trás, e ela vai ser dona daquela empresa. No caso, quando a gente fala em estatização geral, a Rússia, ela vai passar por um processo onde praticamente todas as empresas vão se tornar do Estado. Ou seja, o Estado, ele vai controlar a economia inteira. O governo, ele vai controlar a economia inteira, certo? O governo, ele vai controlar desde das linhas de comunicação, a questão da energia, a questão da infraestrutura, até as coisas que o governo geralmente já controla, como saúde, educação, entre outras coisas. Então, só para você entender, ocorre uma estatização da economia, a economia passa a ser estatizada. E Lenin acreditava que isso deveria acontecer de maneira gradativa, ou seja, aos poucos, certo? Ele entendia que se você colocasse de uma hora para outra, as pessoas não iriam entender muito bem como isso iria acontecer, e naquela forma os meios de comunicação eram muito poucos, né? Era basicamente ali um cartaz, né? A gente está falando de 1918, 19, que são uma época onde os meios de comunicação eram muito restritos. Não tinha como você propagar uma ideia de uma hora para outra, como é hoje em dia com a internet, com as outras coisas, ok? E nisso é criada a nova política econômica,
tá? Essa nova política econômica, por assim dizer, pessoal, é toda essa estatização da economia que a gente falou. Então, as pessoas, elas deixam de ser, por assim dizer, funcionárias de determinadas empresas e passam a automaticamente serem funcionárias do Estado, certo? Funcionárias do governo. E sendo funcionárias do governo, automaticamente boa parte delas passa a ter uma empregabilidade, né? A reforma socialista, ela passa, na verdade, a ideia de que todos teriam uma política de pleno emprego, ou seja, todos teriam a sua produção e, através dessa produção, receberiam uma parte da riqueza, certo? Onde, na verdade, em tese, isso aconteceu em partes, né? Não aconteceu, vamos colocar assim, de uma hora para outra, né? Mas aos poucos isso daí foi instituído na Rússia, tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Antes, é claro, do que a gente vai ver na chamada Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ser direcionados para fazer os exercícios da página 71, tudo bem? E principalmente eu gostaria que vocês fizessem, pessoal, no caderno, eu gostaria que vocês lessem esse tema 3 e o tema 4, e eu gostaria que vocês entendessem, na verdade, e anotassem ali as suas dúvidas, tá? Para que no retorno nós possamos aí pegar essas dúvidas, ou via EAD ou presencialmente, para saber exatamente se vocês conseguiram verificar isso daí. Na verdade, essa aula é uma aula de retorno, né? Mas eu gostaria que vocês anotassem e dessem uma lida, na verdade, nesse sentido, para que a gente pudesse caminhar a partir daí. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se cuidem, até a próxima.